Alô? Alô? Antes do vídeo começar, eu queria deixar bem claro que esse vídeo não existiria, na verdade ele existiria sim, mas seria uma versão bem piorada se não fosse o Boni, eu sei lá. Boni, eu sei lá, é um usuário de Twitter que é muito bom. Ele posta esse tipo de conteúdo sobre Chuck E. Cheese, etc. E ele faz um ótimo trabalho com isso. Tem várias threads onde você consegue ver. Inclusive, ele me ajudou muito na pesquisa da Chico Cheese, entre outros restaurantes, na verdade todos do vídeo. Então dá uma moral pro cara. Em meados de 94, Alan Sanford Levine e Carlos Alberto Machado da Silva criaram o primeiro restaurante da Chico Cheese. Chico Cheese, como o nome sugere, tem uma forte inspiração na Chuck Cheese. Inclusive, o objetivo inicial dos fundadores era trazer a Chuck Cheese para o Brasil, mas isso era muito caro. Então encomendaram duas fantasias e também 3 animatrônicos de uma empresa chamada Sally Corporation, uma empresa que já fazia animatrônicos antes. Enfim, assim finalmente abriram a Chico Cheese. A Chico Cheese passou 7 anos aberta, tendo até uma segunda filial. Sobre o restaurante, seus mascotes originais eram 3: Chico Cheese, obviamente, Pepperoni e também a Chica, um personagem que foi descoberto bem recentemente, então não temos muitas informações sobre ela. Já a banda de animatrônicos era composta por Coronel Beal, Senhora Raposa e Buckrow. Falando mais da sua localização original, era um lugar bem parecido com a Chuck E. Cheese. Tínhamos fliperamas, brinquedos, moedas que as crianças usavam por lá, e enfim, é literalmente uma Chuck E. Cheese brasileira. Enquanto sua segunda localização é um mistério, pois não temos nada de informação dela. Quer dizer, nós temos alguns jornais que contam coisas sobre ela, mas, por exemplo, é uma grande incógnita se ela teve animatrônicos ou não, já que em um jornal nós temos esse boneco do sargento, porém, não dá pra confirmar se ele realmente é um animatrônico ou se é só um boneco mesmo. Bem, uma curiosidade é que em 96 a Chuck E. Cheese foi atrás deles por conta do nome ser muito parecido. Isso deu um problema, e no final o nome do segundo restaurante foi mudado para Circo do Chico E. Cheese. Porém, após 7 anos, Chico E. Cheese foi fechada, no caso o restaurante principal, pois aconteceu um terrível incêndio nele, o que acabou destruindo todo, embora não tenha deixado ninguém ferido, os animatrônicos foram junto. Enquanto a segunda localização, acredito que só tenha fechado antes da primeira mesmo. No caso, não temos nenhuma prova disso e é só uma suposição, porque a Chico Cheese acabou de vez depois daquilo. Então acho que esse segundo restaurante já tinha fechado há algum tempo. Porém, não temos nenhuma prova disso e é apenas uma suposição minha. Outro fato interessante é que nós possivelmente temos uma loja de mídia da Chico Cheese. Bem, o lugar alcançou certo status e apareceu várias vezes nos jornais. Então, é comum que teria uma espécie de comercial sobre o lugar, certo? Acontece que não temos um comercial da Chico Cheese, pelo menos não encontrado. Então, teoriza-se que existe uma loja de mídia sobre isso. Mas enfim, é só uma teoria dos games. Bem, vídeo passado eu tinha citado esse lugar, só que de uma forma totalmente errada. Eu tinha chamado o nome errado, tinha explicado errado, mas enfim, eu acabei redescobrindo coisas e fui moleque, né? Eu espalhei desinformação por aí. Mas enfim, o show dos ursos, no caso, não veio do Brasil, e sim dos Estados Unidos. Assim como o visual deles sugere, eles têm conexões com a Showbiz Pizza Place. Na verdade, surgiram até antes deles. Mas enfim, em 81 eles foram trazidos para o Brasil, enviados para o Play Center em São Paulo, e ficavam em um teatro com mais de 500 lugares. E foram uma das atrações mais memoráveis do local. A história era sobre um grupo de irmãos que queria ser uma banda de rock, porém a sua mãe não autorizava. E enfim, a história se desenrolava nisso com músicas e etc. Seus personagens eram Mamãe Úrsula, Tiburcio, Pássaro Respondão, Laurso, Dudurso, Murso, Niopita, Repita e Ursinho Bebê.
A atração passou 17 anos aberta, de 81 até meados de 98. Inclusive, nesse meio tempo, os animatrônicos Pássaro Respondão e Tiburcio receberam novas máscaras, porém essas máscaras eram máscaras diferentes das deles normais, pois os animatrônicos do Show dos Ursos pararam de ser produzidos. Então as máscaras que eles ganharam foram máscaras da Showbiz Pizza Place, do Billy Bob e do Lonely Bird. E se você quer conhecer a Showbiz Pizza Place, veja meu último vídeo. Enfim, bora voltar ao assunto principal. O que realmente acabou com a atração foi uma enchente que aconteceu. Essa enchente acabou destruindo grande parte dos animatrônicos, e acredita-se que realmente todos foram destruídos. Talvez existam alguns inteiros, entre aspas, por aí, porém não temos nenhuma prova disso, então provavelmente acabou mesmo e é hip, Billy Bob alternativo. Porém, essa não foi a única atração com conexão com a Showbiz Pizza Place que chegou a vir pro Brasil. Vamos para o próximo tópico. Assim como o Show dos Ursos, ela foi criada pela Creative Engineering, que basicamente também fez a Showbiz Pizza Place. Um fato interessante é que os animatrônicos da Showbiz Pizza Place são inspirados nos animatrônicos dessas duas atrações que eu citei no vídeo. Mas bem, falando da nossa banda principal, eles vieram ao Beto Carreiro em 94. Antes disso tinham passado pelo Itaú Parque e pelo República dos Niños, dois parques argentinos. No caso, por conta disso, os animatrônicos falavam dois idiomas, e nenhum era o português. Eles cantavam em inglês, porém, seus diálogos normais eram em espanhol. No começo dos anos 2000, eles já mal ligavam, e foram desligados completamente em 2007. Desde aí, os animatrônicos foram perdidos. Não sabemos exatamente o que aconteceu com eles, mas muito provavelmente suas peças foram utilizadas para outras coisas no parque. Seu elenco de animatrônicos era composto por Wolfman, Fats Gorilla, Dingo Star, Beach Bear e Queenie Fox. No final, essas três bandas foram destruídas. Seja seus animatrônicos foram destruídas com incêndios ou até desastres naturais, ou simplesmente foram abandonados e suas peças foram usadas para outras coisas. Bem, é meio triste isso acontecer, já que o Chile tem uma Chuck E. Cheese e os Estados Unidos é cheio dessas coisas, e pelo visto, as únicas vezes que o Brasil teve isso, não acabou bem. Em poucos anos, os restaurantes acabaram. E é um final triste. E como hoje em dia tá cada vez mais raro ver um restaurante assim, inclusive a Chuck E. Cheese está basicamente abandonando seus animatrônicos até lá nos Estados Unidos e provavelmente vai se expandir para o mundo, é meio raro a gente ver esses animatrônicos assim de shows em animais um dia. E bem, ver FNAF na vida real parece cada vez mais longe pro brasileiro que é fã de FNAF e que sempre quis ver um. Mas eu espero ter feito bom trabalho mostrando para vocês esses restaurantes ou até shows aleatórios que tiveram animatrônicos aqui no Brasil. Bem, novamente, obrigado a página Boni Sei Lá, que deu boas informações pro vídeo. E o último vídeo não é tão bom quanto esse, mas vocês podem dar uma olhadinha depois. Se inscrevam e deem um like se vocês gostaram do conteúdo. Tchau! Here we go.